Começamos com um cara que simplesmente morreu e reencarnou numa espada. Sim, isso mesmo que você ouviu, mais louco que isso, impossível. Ao acordar como espada, ele fica desesperado. E aí uma voz que vem de sabe lá onde, fala com ele só desejando boa sorte e depois some. A espada fica pensando, ué, se ela reencarnou aqui desse jeito no outro mundo, vai ver pelo menos tenha ganhado um superpoder, né? E aí ele consulta um tipo de menu presente em algum lugar dentro dele. Lá consta que o nome dele é desconhecido. Fala que ele não tem portador nenhum e que ele se enquadra no tipo de arma de inteligência. As habilidades dele são auto-recuperação e telecinese. E o nível de avaliação é 6, seja lá o que isso significa. Bom, ele fica empolgado porque ele parece uma espada poderosa e lendária, que aparece em momentos cruciais em um RPG. E aí do nada vem uns goblins querendo tirar da onde que ele tá fincado. Eles tentam tirar ele de todo jeito, mas não conseguem. Só que aí do nada ele se solta do solo com o poder da telecinese e começa a passar o rodo nos goblins. E ele não sente nenhum remorso por estar matando os goblins. E se pergunta se é porque tá cumprindo sua missão de espada. E depois de tudo isso ele viu que ganhou uma nova pontuação, ascendendo 3 vezes e aumentando pro nível 3 o nível de experiência de cristal. E a memória aumentou para 10. Cada goblin que ele mata tem uma espécie de cristal que quando ele quebra ativa novas habilidades. E ele se sente como se estivesse ficando alimentado. Pois é isso mesmo, parece que a gente tá dentro de um videogame aqui. Não ter um portador faz ele se sentir solitário. E por ali tá uma menininha com orelhas e cauda de gato. Ela é feita de escravo por alguns homens e leva uma pedrada na cabeça de um deles. Aí ela olha pra cima e pede poder pras estrelas. Voltando a nosso querido Senhor Espada, ele tá treinando pra aumentar suas habilidades. Após matar alguns insetos gigantes pra quebrar seus cristais e absorver os poderes deles, ele começa a matar goblins sem dó nem piedade, indo até o covil deles só pra continuar arrebentando os goblins. Enquanto isso, a garota gata, chamada de Gata Preta pelos homens que escravizavam ela, presencia uma outra menina sendo agredida por um desses homens. Ela tenta defender a menina se colocando entre ela e o homem, mas um dispositivo eletrônico que tá no pescoço dela, como uma coleira, apita e faz alguma coisa com ela que faz ela cair no chão. Como punição, ela não vai receber alimento naquela noite. Numa outra hora, ela tá levando os carregamentos, enquanto isso, o patife do chefe dos escravos fica falando coisas horríveis pra eles, que eles fedem e que eles são uma espécie patética que não podem evoluir. A tal Gata Preta fica logo pistola e parte pra cima do cara de novo, dessa vez com uma pedra. De novo, o dispositivo do pescoço dela faz alguma coisa que faz ela cair. O chefe dos escravos ainda fica zoando ela por não poder revidar. Enquanto isso, o Senhor Espada continua querendo matar mais umas criaturas que não fizeram nenhum mal pra ele. Vai vendo, o mundo é dividido em 5 áreas. E quanto mais distantes são as áreas da posição que ele tá, mais fortes são os monstros e maior nível de cristal que ele ganha. E ele não vai descansar enquanto não matar geral. Alguém, por favor, mata essa espada demoníaca, pelo amor de Deus. Quanto mais ele mata, mais ele sente que evolui. Até que ele posa numa terra e fica no solo, mas não consegue sair dali. Ele tenta usar várias habilidades, mas nenhuma funciona. Tudo é absorvido pelo solo. Vários dias se passam e ele continua lá. Ele começa a ficar ali pensando várias coisas sobre quem poderia passar ali e tirar ele dali. Uma linda elfa, talvez? Tá bom, não precisa ser uma elfa linda. Pode ser um zumbi, qualquer coisa. Um mês depois e nada. Ele começa a ficar desesperado e chorar. Começa a chover e ele pensa que vai enferrujar. E aí voltamos à Gata Preta, que tá sendo levada com outros escravizados. E saindo do meio da floresta aparece uma besta fera e começa a matar todos ali. Tanto os escravizadores quanto os escravizados. A Gata Preta se distancia e vê justamente o Senhor Espada ali. E ele fica feliz ao ver que alguém pode ser seu novo portador. A criatura é como um urso de 2 cabeças e começa a se aproximar da garota. E aí ela fica lá tentando tirar a espada do chão. Quando ela tá prestes a ser finalizada pela criatura, ela consegue retirar a espada dali. A espada ajuda ela a ficar forte, conduzindo ela nos movimentos para enfrentar o monstro. Com poucos golpes ela consegue matar o bicho. Depois disso aparece o chefe maior dos escravizados. Ele vê que só tem a menina de sobrevivente. E vê também que tem uma espada maior junto com ela. E pergunta onde ela conseguiu aquilo e se foi ela que matou o bicho. E exige que ela dê pra ele a espada. Ela se recusa e ele ativa a coleira, fazendo ela cair sem poder reagir. E explica que enquanto ela pertencer a ele, não pode tirar a coleira. Antes que ele termine a frase, a espada lança um poder de telecinese nele que faz a cabeça dele girar, matando o homem. Depois ele ainda consegue quebrar a coleira e ela agradece. Ele convida ela pra ser sua nova portadora. E ela acha bom, porque acha que precisava evoluir, cumprindo o desejo dos seus pais que eles não conseguiram realizar. Ela fala que a raça dela nunca conseguiu evoluir. E a partir daí o Senhor Espada se dispõe a fazer dela alguém muito forte. E pergunta pra ela o seu nome. Ela fala que seu nome é Fran. E quando ela pergunta o nome dele, descobre que ele não tem. Então dá o nome a ele. Ela chama ele de mestre, já que ele vai ser quem vai ensinar ela a ser forte. Num belo dia
qualquer uma carruagem está sendo transportada por um guarda e um animal estranho que parece um porco. Dentro da carruagem é transportado um bicho que parece ser uma morsa. Eles são abordados por goblins que estão emboscando eles. Eles ficam assustados, mas por sorte deles, mal eles começam a atacar e surge a Fran com sua espada e corta todos eles ao meio, salvando os viajantes. O mestre espada diz pra Fran que ninguém pode descobrir o que ele fala. Ele tá usando telepatia pra falar com ela. Só ela pode ouvir como sua portadora. O guarda se chama Handel e agradece e oferece pra garota uma carona. O mestre espada tá sacando que o cara na verdade só fez isso menos por gentileza e mais que no fundo quer uma escolta até a cidade. O Handel fica sem graça e expõe o que ele tinha pensado. O seu senhor que tá dentro da carruagem fica desconfiado, mas deixa a menina ir com eles. No caminho, o Handel fala que mês passado aumentou a atividade das bestas nas planícies de Marou. Talvez as disputas territoriais dos monstros maiores e monstros mais fracos como goblins foram levados para as adjacências da cidade. O mestre espada que está guardado ao lado da Fran pensa que só pode ter sido ele mesmo que causou essa confusão. O Handel fala de uma lenda de um monstro de rank S conhecido como Fenrir, que morreu lá. Dizem que seu centro abriga apenas os monstros mais fracos. O Handel explica que esses goblins podem ter apenas um nível de ameaça G, mas que ela conseguiu cuidar de muito deles. Por isso ele considera que ela deve ser uma aventureira de rank E. Os aventureiros também são divididos em níveis. O rank S é o mais alto e o rank G é para iniciantes. A Fran quer se tornar uma aventureira e pergunta o que ela tem que fazer. E o Handel diz que basta se registrar na guilda dos aventureiros. Ela vai até lá onde ela fala com uma recepcionista com pensamentos negativos e intrusivos sobre os clientes que ela tem. Ela se surpreende pela Fran ser ainda uma criança e diz que é quase impossível ela conseguir, mas explica que para ser uma aventureira ela tem que passar num teste de examinador. E um detalhe, eles não se responsabilizam por nada de ruim que aconteça. A Fran aceita e vai com ela até um campo de batalha obscuro, onde conhece um examinador chamado Donadron, que é bastante ameaçador e tem o poder de se regenerar de feridas. Com a ajuda do mestre, ela vai muito bem na batalha. A agilidade dela é incrível e com as orientações do mestre, que energiza ela e lança magia sem encantamento, fazendo ela derrotar o Donadron. Com isso, ela é levada pro mestre da guilda chamado Clint, que fica impressionado com ela e pergunta onde ela aprendeu a fazer aquelas coisas. E o mestre espada orienta ela a não dizer nada a quem não é confiável. Ela então diz que é segredo. Ao perguntar se vai ser rejeitada por isso, ele diz que não, já que os espíritos não sinalizam nenhuma inquietação. A Fran fica surpresa ao ouvir falar dos espíritos, e o Clint explica que os espíritos são sensíveis à malícia e à maldade, e por isso ele sabe que ela não esconde suas estatísticas por mal. Ele manda emitir o cartão da guilda, e eles analisam o nível de comprimento de mana dela, e falam que a mana é a essência mágica de alguém. Eles detectam que ela se enquadra em vários tipos de classes, e ela escolhe a classe de maga guerreira, e então é registrada nessa classe. A Fran então depois disso decide vender seus materiais obtidos com os monstros derrotados pelo mestre, isso para ter uma grana para se hospedar em algum lugar. O valor por tudo isso é bem alto e a Fran fica cheia de bufunfa. Ao se despedir, a recepcionista diz para ela que o seu verdadeiro nome é Nell, mas na saída ela acaba atraindo sem querer a atenção dos outros aventureiros que não são lá flor que se cheire. Eles ficam com inveja dela ter conseguido tanto dinheiro tão rápido e eles ficam dizendo que ela fede. O mestre fica indignado com a quantidade de insultos e discriminação que ela recebe. A Nell diz que eles ganharam menos pois a qualidade do seu material não é das melhores, mas a Nell acaba se excedendo e provocando os aventureiros. Um deles tenta atacar ela por isso, mas a Fran defende a Nell e ainda usa uma magia para cortar fora os pés dele. Depois dá uma lição em todo mundo. Ela acaba sendo parabenizada pelas pessoas presentes no local. Nossa heroína Fran vai embora, chamando a atenção de um velho que parece conhecer a arma de inteligência que ela carrega. A Fran tá procurando equipamentos numa feira e de repente aparece o tal velho que tava de olho nela mais cedo e chama ela para entrar na loja dele. O mestre espada detecta em seu menu interno que ele se chama Garros e é da espécie de anão. Sua função é ser um ferreiro honorário de Granzel, e ele diz pra Fran que tudo bem com ele. O Garros diz que ele só vende suas coisas para guerreiros que ele considera dignos e ela passou no teste. Ao entrar na loja, ela escolhe e adquire sua primeira armadura. Depois ela pede uma espada, mas o Garros diz que a espada que ela tem já é uma das melhores e revela que é a primeira vez que vê uma espada como aquela que a Fran segura, uma espada de inteligência. Eles ficam surpresos dele saber disso e acabam fazendo ele perceber que a Fran e o mestre se comunicam por telepatia. Isso porque ela acabou falando alguma coisa pro mestre. O mestre acha que as espadas que o Garros tem são superiores, então o Garros percebe que ele não sabe muito sobre a condutividade de mana. Ele avalia a mana do mestre fazendo ele acertar a outra espada e acaba despedaçando a outra. O Garros conclui que o mestre é mais forte do que ele imagina, deixando ele muito feliz e ainda se pergunta
pergunta quem criou o mestre. Ele acha que o mestre deve ter sido forjado por ferreiros divinos, considerados seres raros. Aí eles abrem a bolsa de armazenamento dimensional, de onde tiram materiais extraídos de monstros para mostrar pro Garrus. O mestre pergunta se elas têm alguma utilidade para ele. Ele diz que podem fazer novas armaduras com elas, e que até podem pagar ele com o restante dos materiais. Depois disso, a Fran vai a uma loja geral de um proprietário que é um ex-aventureiro intermediário. A loja vende especiarias e talheres. Depois eles vão numa pousada se hospedar. A amizade entre a Fran e o mestre fica cada vez mais forte. O mestre faz comida para ela, e depois eles visitam algumas partes da floresta, coletando ervas para cura. Nessa hora eles se deparam com outros guerreiros tendo que lidar com goblins. A Fran e o mestre interferem, ajudando os guerreiros. Com o uso da magia, ela mata todos os goblins. E depois de discutirem quem vai saquear quais goblins, descobrem que esses goblins são de um nível maior do que pensavam. E que isso significa, segundo uma das guerreiras, que o rei goblin pode estar perto. E que pode ter havido uma debandada de goblins. Quanto maior a liderança desse rei, mais os goblins evoluem para goblins de nível alto. E quando a rainha goblin nascer, todos os descendentes produzidos pelo rei e pela rainha vão se tornar hobgoblins, um estágio maior de goblins e que se espalham mais depressa. E aí eles pensam em relatar isso à guilda. E a Fran vai sozinha enfrentar mais goblins que estão ali por perto. E ela vai passando o rodo em geral, subindo de nível. A Fran derrota os goblins e descobre o ninho deles. Ela vai até a guilda comunicar sobre a existência deles. Enquanto isso, os outros guerreiros estão vigiando a região. O líder da guilda pergunta quantos eram os goblins que ela matou. E o mestre fala para ela por telepatia que são 130 goblins e 20 ou mais hobgoblins. O Donadrão diz que isso é um claro sinal de debandada de goblins. O Clint pergunta se eles vão recuar ou não, e a Fran diz que não, que eles vão lutar até a morte. E o Clint fala que se os goblins não fugiram é porque não tem mais lugar para eles fugir. Isso significa que o ninho foi ocupado por hobgoblins mais fortes e poderosos. A Fran conta que um anão disse que não era um simples ninho não, mas sim uma masmorra. O Clint resolve organizar uma equipe de subjugação e chama a Fran para fazer parte dela, elevando ela ao rank K pela importante ajuda dela. A Fran pergunta ao Garrus em sua loja como é uma masmorra. Ele explica que a masmorra é uma forma de testar a humanidade criada pelo deus do caos. De volta à pousada, que é administrada pela guilda, a Fran decide tomar um banho e também deseja dar banho no mestre, que tá todo sujão de sangue. É claro que ele fica envergonhado em fazer isso junto com ela, mas ela leva ele assim mesmo. Só que aí eles são interrompidos pela Nell, já que é proibido levar armas pro banho por ali. Durante uma boa conversa com a Fran, a Nell explica que, segundo seus conhecimentos, os goblins na verdade são oriundos dos pedaços do corpo do deus da guerra, pois ele se rebelou contra os outros deuses por ganância. Ao voltarem à loja do Garrus, são recebidos por um presente, uma bainha pro mestre que foi confeccionada pelo próprio Garrus. O exército se prepara ao ataque aos goblins, e eles são liderados pelo Donald. Do nada começam os ataques dos goblins, que começam a sair da masmorra e matar os guerreiros. A Fran começa a matar geral, nem dando tempo dos outros guerreiros se prepararem para lutar, e os guerreiros ficam impressionados com as habilidades mágicas dela. Ela consegue acabar com todos que estavam de guarda na entrada da masmorra, e já vai entrando querendo derrotar o tal do rei e da rainha dos goblins. E ela consegue entrar na masmorra enquanto o Donald e seu exército cuidam dos outros goblins do lado de fora. Na masmorra, a Fran derrota alguns goblins pegando o cristal de cada um. O mestre elogia ela, deixando ela feliz. Com o uso de uma habilidade chamada Pensamento Divino, o mestre consegue abater com facilidade os goblins restantes. E aí eles seguem até o final da masmorra. Eles vão até o que eles acham que é o centro da masmorra, onde estariam o rei e a rainha. Enquanto isso, Donald e seu exército tentam capturar os cristais dos goblins abatidos, mas acabam percebendo que a maioria já foi adquirida pela Fran. E aí voltamos para Fran e o mestre, que descem ao centro da masmorra e conseguem derrotar os goblins que estão ali com certa facilidade. Na verdade, facilidade até demais. Inclusive abateram aqueles que eles achavam que era o rei e a rainha. A Fran fica tristinha, porque eles não tiveram o desafio que ela queria, e fica desapontada por não ter chegado ao rei e à rainha. Após irem para outra ala com muitos insetos voadores, que também são facilmente abatidos pela Fran, eles se deparam com uma porta. Antes de passar por ela, o mestre energiza a Fran com várias magias de suporte. Ele promete que na volta para casa vai fazer um prato especial para ela, um curry. E a bichinha fica empolgada, mesmo sem saber o que é. Ao passarem pela porta, se deparam com um lugar bem escuro e com o tal núcleo da masmorra.
mas acima dele está o suposto mestre dali, que segundo o sistema de identificação do mestre, se trata de um demônio superior, possuidor de habilidades bônus e magia sombria. Além disso, ele é uma ameaça de classe B, ou seja, capaz de destruir um reino inteiro. Uma voz aparece pedindo pro demônio acabar logo com eles, e quando eles se dão conta, o verdadeiro mestre da masmorra é ele, que não passa de um goblin qualquer sem nenhuma grande habilidade, e que só tá ali pra fingir que tem uma importância porque o demônio vive tretando com ele, mas na verdade é o próprio demônio que faz todo o trabalho. E aí o demônio superior começa a lutar com a Fran. Ele parece estar vulnerável, ou melhor dizendo, é isso que ele quer que ela pense, já que quando ela se aproxima dele, ele materializa outra espada através de uma magia chamada Retorno das Sombras e acerta ela em cheio. Em seguida ele some da vista dela. A Fran fica sem saber onde ele tá, e na verdade ele se teleportou para trás dela, e aí ele aproveita para dar um golpe que acaba deceptando as duas mãos dela. Aproveitando a vulnerabilidade dela, o demônio levanta sua espada, mas antes de cortar a menina, o mestre vem e defende dela usando o poder do pensamento divino. Aí ele vai até ela pelo poder da telecinese e consegue restaurar as mãos dela com o poder da cura superior. E o mestre percebe que a habilidade do demônio de se teleportar acontece através da sombra da Fran. Com isso em mente, a Fran consegue duelar com ele, prevendo os ataques dele, mas eles não estão preparados para o que vem a seguir. Se dando por vencido, o mestre pensa em usar o poder da pena do retorno para sair dali, mas a Fran ainda quer lutar. Só que aí o demônio usa uma magia que eles não esperavam. Essa magia transfere as habilidades dela para ele, e agora ferrou de vez. A Fran ainda é capaz de lutar muito bem com o demônio. Ela consegue fazer um corte no rosto dele, e a conclusão é que apesar do demônio ter absorvido as habilidades dela, isso não subtraiu as habilidades dela. Para ajudar o demônio, o mestre da masmorra invoca alguns goblins para ajudar ele. Para sua surpresa, o demônio mata todos eles usando uma magia sombria. Ele quer ter a oportunidade de matar a Fran sozinho. O demônio lança mais uma magia sombria pesada, deixando a Fran sem muitas alternativas. O mestre pede para a Fran desistir usando a pena do retorno. Ela até pensa em obedecer, mas pensa na cidade e em todas as pessoas que ela conhece, que não podem morrer pelas mãos do demônio superior. Por isso ela se motiva e continua lutando. Na verdade, ela fica mais desviando dos ataques dele. Enquanto isso, o mestre tenta racionar sobre qual seria o ponto fraco desse monstro tão poderoso, e percebe então que ele parece ignorar o mestre da masmorra. Apesar de não ser grosseiro com ele e ser muito mais poderoso do que ele parece tomar cuidado para que suas magias não atinjam ele. O mestre pede para Fran canalizar a magia de fogo no mestre da masmorra, e o demônio foi para lá para proteger ele. Então é isso, eles acabam se lembrando de algo que o Donald disse, que quando o mestre da masmorra é morto, o núcleo hiberna e todas as atividades da masmorra é paralisada. Todos os monstros dentro dela desaparecem, e esse é o ponto fraco do capiroto aí. Aí a Fran manda ver a magia de fogo em direção ao mestre da masmorra, mas o capiroto faz um campo de força para proteger ele e o mestre da masmorra dos ataques. Logo após isso, eles acabam vendo que com essa estratégia não vão conseguir derrotar o demônio. Então eles param de lançar magias de fogo e começam a se esquivar de todas as magias que o demônio vai lançando contra eles. E o mestre percebe que depois de lançar uma magia muito forte, o demônio precisa de 3 segundos para recarregar suas energias. E é o tempo que a Fran pode atacar ele com a magia do vento. A Fran usa um poder de atiradora sônica para lançar o mestre na direção do mestre das masmorras, em sentido de curva para poder ultrapassar o demônio enquanto ela manda magias de fogo na direção do demônio. O capiroto logo percebe a artimanha e joga uma magia sombria na direção do mestre. Já sabendo disso, o mestre vira pro lado e vai na direção do próprio demônio. O mestre quer o cristal que tá dentro da mochila de criança e não o mestre da masmorra. O demônio ainda consegue segurar por muito tempo o mestre com toda a sua força. O mestre se energiza e vai com tudo, conseguindo vencer a força das mãos do demônio e atravessar o seu corpo, quebrando o seu cristal e matando o bicho. O mestre da masmorra já estava se preparando para invocar outro bicho ainda mais poderoso, mas a ferramenta que ele estava usando para isso logo é cortada pela Fran usando o mestre. E agora o mestre da masmorra não tem saída. Ele ainda vai dizer que tem um bracelete mágico que faz com que ele reviva para sempre, mas a Fran cuida logo de cortar o braço dele, tirando o bracelete da posse dele. E aparentemente em seguida ele morre. A masmorra se desfaz e a Fran vai para onde está o exército. Todos eles se impressionam dela ter conseguido derrotar sozinho o capiroto, e os aventureiros pegam o cadáver do demônio superior para futuros estudos. O Donald parabeniza ela, mas em seguida enche ela de vários puxões de orelha, isso para repreender ela porque ela foi sozinha. Ao chegar a guilda, o Clint pergunta para Fran o que aconteceu com o cristal do demônio superior. Ele é muito perigoso e visado por muitos reinos, e não chegou a ser entregue às instituições competentes. E a Fran responde que ele quebrou e sumiu, e o Clint se dá por satisfeito. Um homem estranho aparece do nada na sala. Ele parece ser um aventureiro também, já que tem uma armadura, e fala na cara dela que ela tá mentindo. A verdade, o cara que apareceu na sala do Clint é um nobre, um tenente chamado Auguste, e que faz parte da brigada dos cavaleiros de Alessa, que se recusaram a participar da missão da masmorra quando souberam que os aventureiros
aventureiros também iam. A Fran se lembrou que Nel tinha se referido a ele antes. Ele pede ao Clint que deixe ele cuidar da suposta mentirosa, a Fran. E aí o Clint se recusa. O Auguste diz que só vai deixar isso passar se a brigada puder ficar com as matérias-primas da missão. E o Clint se recusa a isso também, pois a partir do momento que eles negaram a participar da missão, eles perderam o direito de reivindicar isso. E aí o Auguste se justifica, dizendo que as informações sobre a missão repassadas para eles eram muito vagas, e por isso eles não podiam arriscar a vida dos seus homens. Mas os aventureiros servem justamente para isso. A Fran fica pistola com ele e pergunta pro mestre se pode matar o Auguste. O mestre diz que não, mas dá uma ideia melhor, que é usarem ele para poder absorver o poder de tomador de habilidades que foi extraído do demônio superior. Ao usarem o poder em Auguste, absorvem dele o poder da essência da falsidade e etiqueta nobre. E aí ela testa em seguida perguntando para Auguste uma coisa que ele não sabe se é mentira ou não. E ele fica sem saber responder e vai embora constrangido. O Clint conta a eles que a maioria despreza o Auguste. Ele subiu de posição através do dinheiro, usando outros cavaleiros para fazer o serviço em seu lugar. Além disso, ele é filho do Conde Holmes. E pela sua colaboração, o Clint promove a Fran para classe D, por ela ter derrotado o monstro de classe B. A intenção dele era promover ela para classe C, mas as outras guildas não concordaram com uma mudança tão repentina. Ela agradece com um gesto bem elegante. Isso devido à absorção do poder da etiqueta de nobres. Todos na guilda parabenizam a Fran. Ela recebe seu pagamento pela missão e fica cheia de grana. E paga uma rodada de bebida para todo mundo. O mestre finalmente prepara seu curry. Ela experimenta e gosta tanto que achou que nasceu só para provar aquilo, para alegria do mestre. Enquanto ela anda pela cidade, o Auguste está perseguindo ela. Ele quer matar ela por ter tirado seu poder, entre aspas. E aí ele contrata um tal de gato azul para fazer o serviço sujo para ele. A Fran fica com muita raiva ao ver esse gato azul. O mestre pergunta por que ela ficou assim e ela diz que é porque os gatos azuis são os maiores inimigos dos gatos pretos, que são a raça dela. Segundo a Fran, os gatos azuis traíram os gatos pretos há centenas de anos, traindo eles e vendendo eles como escravos. E aí a bichinha começa um duelo com o gato azul, que é um bicho grande e que mais parece uma mistura de raposa e gambá do que um gato. Ele consegue dar um golpe nela, fazendo ela ficar para baixo, mas com o apoio moral do mestre ela consegue se reerguer e parte para cima dele. Usando o novo poder adquirido de tomar habilidades, ela toma a espada dele, deixando ele desarmado, e daí ela aproveita para cortar ele em pedaços. O covarde do Auguste fica ali sem saber o que fazer, e a Fran pergunta pro mestre se pode matar ele também. Do nada, uma bolha mágica vem flutuando até ela, com uma voz pedindo para ela não fazer aquilo, e é ninguém menos que o Clint se comunicando com ela através do espírito da água. Ele diz que o Auguste vai ser preso por ofender a realeza, e pode pegar até prisão perpétua. A Fran vai ser paga pela sua contribuição. No caminho para falar com a senhorita Nel para falar sobre seu pagamento, a Fran acaba cruzando com uma mulher elfa que fica impressionada ao ver a Fran. Ela diz ser sua mãe, mas a Fran sabe que isso não é verdade, até porque os pais dela morreram já faz tempo. Acontece que a mulher achou a Fran muito fofa e começa a querer agarrar e beijar ela. E aí ela tenta se soltar. Ela é na verdade uma meia elfa de classe A chamada Amanda. A Amanda passa a seguir a Fran pra tudo quanto é lado, querendo fazer contrato com ela. A Fran fica evitando ela direto, e a Fran fala dela pra Nel. A Nel diz pra ela que a Amanda é do bem e é dona de um orfanato, e por isso ela gosta tanto de crianças. O Clint chama de novo a Fran pra sua sala e quer dar pra ela alguns cristais dele em troca dela participar de uma missão de treinamento numa masmorra chamada Teia de Aranha. Depois de pechinchar com ele sobre quantos cristais ela queria, ele aceita. E adivinha quem vai com ela pra missão e ainda por cima fazendo treinamentos com ela? Isso mesmo, a Amanda. A Amanda dá as calorosas boas-vindas à Fran. O exército se apresenta a ela. O líder da missão é um loiro chamado Crazy, o líder de um grupo classe C. O outro é o Clad, o líder de um grupo classe E. E eles se mostram mala sem alça vindo pra cima da Fran, questionando a promoção dela à classe D. Na verdade, Clint mandou a Fran pra essa missão justamente pra mostrar pros outros que ela tem competência pra essa posição. O Clad começa a falar umas asneiras pra ela e a Amanda perde logo a cabeça e dá um corretivo nele, segurando a cabeça dele com força no ar. E aí o bichinho pede pneu. Eles montam um acampamento e a Fran fica encarregada da primeira vigília da noite. O Clad vai tomar satisfação com ela de novo, querendo briga. Ela não tá afim, mas aí o cara provoca ela falando mal da espada dela, dizendo que ela é só um brinquedinho. E aí o bicho pega e a Fran se invoca com ele. Os dois começam um duelo, e ela com sua espada e ele com uma lança. A Fran consegue se esquivar dos ataques dele, e em um momento consegue ficar sobre a lança dele e dar um chute que ele vai pro chão. Em seguida ele tá totalmente indefeso e ela fica batendo nele com a espada de forma não fatal. E a Amanda só tava observando lá, sorrindo feliz por ela ter ganhado. Mas agora quem quer duelar com a Fran é a própria Amanda. Elas fazem um trato. Se a Fran ganhar, a Amanda para de ficar seguindo ela. Já se a Amanda ganhar, a Fran tem que chamar ela de mamãe. A Fran pede pro mestre não proteger ela. Ela quer saber quanto tempo pode aguentar. Aí elas iniciam um duelo e
a Amanda usa um chicote. A Fran consegue se esquivar das chicotadas. Todos ficam surpresos com a agilidade da garota. Aí a Amanda decide energizar o chicote com a mana. E agora o pau vai comer. Ela faz com que ela chama de ataque da serpente. Aí a Amanda consegue acertar a Fran com a lança presente na extremidade do chicote. A Fran fere um pouco o rosto, mas continua correndo e consegue ir até ela com uma magia de vento que faz ela ficar mais rápida. A Fran aponta a espada para ela, querendo acertar ela. Enquanto isso, ela vai na sua direção. Aí a Amanda invoca uma energia do vento para se proteger, abrindo um portal dimensional abaixo dela, que lança uma enxurrada de vento para cima, afastando a Fran dela. Mesmo assim, a Fran consegue rodopiar em torno dela e se virar para ela, lançando uma magia de fogo que parece pegar a Amanda em cheio. Uma explosão acontece, incendiando várias partes da floresta. Todos ficam surpresos. Aquilo tudo parece ter passado os limites, mas a Amanda sai intacta das chamas, protegida com o que ela chama do favor imortal dos espíritos. A Fran tá muito mal e cai. A Amanda corre até ela preocupada e pede perdão pelo exagero. E aí usa uma magia de cura na Fran. Enquanto isso, os outros guerreiros apagam os incêndios com a magia de água. E a Fran adormece sob os cuidados da Amanda. Ela sonha com sua mãe, mas quando acorda, vê a Amanda na frente dela. A Amanda acalma quando vê que ela tá bem. E ao lembrar do trato, a Fran fica angustiada. Ela tenta chamar ela de mãe, mas não consegue. E a Amanda só abraça ela carinhosamente, sinalizando que não precisa chamar ela assim se ela não quiser. Eles chegam à masmorra da teia de aranha. A Amanda se recorda de tudo que ouvia sobre esse lugar quando ainda era novata. Todos os aventureiros queriam ir pra lá, por isso vivia lotada. Muitos aventureiros morreram ali, deixando filhos órfãos. Foi daí que a Amanda pensou em criar o orfanato. Monstros aranha começam a aparecer, mas os aventureiros lidam com eles com facilidade. Enquanto isso, a Amanda e a Fran estão andando lado a lado, apenas deixando os outros cuidarem do serviço. A Fran aproveita para perguntar para Amanda qual a diferença entre artes, habilidades e magias. Bom, e segundo a Amanda, as artes são ataques fortalecidos por mana, guiados através do seu corpo pela manipulação do espírito. As artes vêm de nós, como revelação divina, quando alguém treina fazendo movimentos característicos de uma determinada arte, e aí a pessoa sente seu MP fluindo pelo seu corpo. As habilidades são dons que o mundo esconde deles, quando as almas atingem a preparação necessária. Já as magias são usadas manipulando mana para usar ela fora do corpo. Existem 4 elementos básicos: a terra, o vento, a água e o fogo. Suas formas avançadas são o solo, a mar, o inferno e a tempestade. Quando eles aprendem magia, tem que conferir a afinidade com o elemento. Quando você aprende magia de água, deve se banhar com muita água e encher a mente com imagens até que eles conseguem sonhar com aquilo. Ainda existem magias combinadas. Por exemplo, se alguém tiver magia de vento e fogo, pode aprimorá-las e desenvolver a magia do trovão. Ainda existem 2 elementos além dos 4 básicos, luz e sombra, mas eles são mais raros do que as magias compostas, cada uma tendo magias derivadas. Para a luz, por exemplo, tem a purificação e ilusão. Para a sombra tem o veneno e a necromancia. Isso fora a magia de cura, invocação e aí vai. Ela pergunta se as pessoas do mal usam magia de sombra e ela diz que não necessariamente, é só mais um tipo de magia. O exército continua andando masmorra dentro. Eles começam a perceber que após derrotar os monstros aranhas comuns, que são chamados de aranhas armadilhas, estão começando a aparecer monstros aranhas com veneno letal, os chamados aranhas ardilosos. E se pergunta como isso é possível, já que a guilda só deveria invocar para eles aranhas de armadilhas, e que aquela é uma masmorra derrotada. Um dos homens pede para tomarem cuidado, pois ele não chegou a desativar todas as armadilhas da masmorra. De repente, a Fran e mais 2 soldados caem numa armadilha de teleporte. Pela primeira vez, o mestre cai no chão sozinho e fica sem sua portadora. Aonde que a Fran e os outros foram parar, hein? Segundo o mapa da guilda, eles deveriam ter sido transportados para uma sala ali perto. A Amanda e eles vão correndo para lá, e ao chegarem lá, nada da Fran nem dos outros. Existe uma aranha superior capaz de fabricar armadilhas. Enquanto isso, a Fran e os outros aventureiros acordam em um lugar bem escuro, e da sombra surge uma mulher aranha gigante, que provavelmente é aquela que a Amanda mencionou para os outros guerreiros, a aranha trapaceira. A Amanda e os outros guerreiros se dividem em grupo para ir atrás da Fran. Ela leva a espada da Fran, ou seja, o mestre com ela, e o mestre percebe que não consegue acessar nenhuma habilidade por alguma razão. A Amanda usa uma magia de fluxo de ar para ver se ela consegue captar algum som que possa ser da Fran ou de uma pista de onde ela tá, mas acaba que ela não consegue ouvir nada. Enquanto isso, a Fran tá tentando se esquivar das armadilhas feitas pela aranha trapaceira. Do lado de fora, depois de tanto tentar, o mestre consegue finalmente acessar a habilidade do pensamento divino. E depois, dentre tantas habilidades da extensa lista que ele tem, ele seleciona a invocação de um subordinado, uma habilidade que ele pegou do exército de besouros. E aí ele invoca um dos lobos sombrios, o lobo Onyx. A Amanda percebe a invocação e se pergunta de onde tá vindo aquilo. E aí o mestre se comunica com ela por telepatia, dizendo para confiar nele, e que ele é um amigo da Fran e que foi ele que invocou o lobo Onyx para ajudar a encontrar a Fran. A Amanda fica surpresa, mas entende a situação. O lobo Onyx parece agressivo e angustiado. Isso porque quando se invoca uma criatura
criatura com excesso de mana, o coração dela não aguenta essa carga e ele sente muita dor, até considerando como inimigo a pessoa que a invoca. Amanda aconselha o mestre a dar um nome para a criatura, pois ouviu dizer que criaturas como essa, quando são nomeadas, ganham poderes especiais e fortalecem seu vínculo com seu invocador. Sem muito tempo para pensar, o mestre dá para ele o nome de Pretinho, devido aos seus pelos pretos. Ao fazer isso, a mana do lobo evolui e ele fica mansinho. O lobo consegue sentir a presença da Fran e pega o mestre para ir atrás dela. E a Amanda vai seguindo o doguinho. A Fran tá fraca depois de ter sido acertada por uma agulha da aranha trapaceira. Sem o mestre, ela é só uma menina comum, sem nenhuma habilidade. Os outros dois aventureiros estão presos com ela e estão na mesma. Estão tudo na merda. Aí ela ainda resiste e tenta lutar. Antes que a aranha trapaceira consiga acertar ela, ela tenta acabar com ela com algum poder, mesmo que sem o mestre. Ao fazer o movimento, sai magia de fogo de algum lugar e acerta a aranha trapaceira. E na verdade é o mestre que acabou de chegar a tempo para salvar ela. Ele usa o poder de cura nela e ela volta ao normal. A Fran se emociona em ver ele de novo e tem um momento carinhoso com ele. Depois a Amanda vem e abraça ela com aquele jeito invasivo de sempre, morrendo de preocupação, mas aliviada dela tá bem. E ela percebe que existe algo entre a Fran e a espada, e pergunta o que é que tá acontecendo, mas depois ela se toca pela intromissão e pede desculpas. E a Fran fica com vontade de contar para ela sobre o mestre, pois acha que ela é confiável. E a Amanda não se aguenta de emoção e alegria ao saber que o mestre é uma arma de inteligência, coisa que ela achava que era só lenda. O doguinho leva todos eles, incluindo os aventureiros feridos, para fora daquele lugar. E a aranha trapaceira ainda tá viva, e dá um grito que ecoa por toda a masmorra. A Fran e o mestre sentem algo estranho, e do nada no meio deles aparece uma energia de mana, e de dentro dela sai uma coruja branca. A coruja era uma criatura invocada por Chris para ajudar a Amanda e acompanhar eles até chegar onde os outros estão enfrentando mais monstros aranha. E ele chegou a tempo de ajudar os outros. A aranha traiçoeira fica na cola da Fran. Com um grande instinto maternal, a Amanda lança uma magia que acaba com a aranha. E a Fran fica brava, já que ela queria se vingar da aranha traiçoeira. E a Amanda fica pedindo desculpas desesperadamente. Eles chegam a uma sala de muitos cristais preciosos. Aí eles coletam alguns e Kraid aproveita o momento para agradecer a Fran por ter salvado ela e sua equipe. Antes que ele termine de falar, aparece do nada um bicho na cabeça dele, que a Fran rapidamente mata, salvando o Kraid de novo. A Fran consegue ser convocada por Clint para uma outra masmorra. Ela vai ter que deixar a cidade de Aleissa. E agora ela mudou sua classe para maga de batalha. A Amanda visita a loja do cara que a Fran visitou uma vez. Isso para comprar uns ingredientes e utensílios de cozinha. E ele e a Amanda se conhecem. Ele menciona que a única visita que ele recebeu há poucos tempos foi da tal Gata Preta. E a Amanda percebe que só pode ser a Fran. Ele fala que a menina lembra de 2 órfãos que deixaram o orfanato e depois sumiram. E a Amanda fica triste e fala de sua culpa por não ter evitado isso. Ela tentou localizar esses órfãos, mas nunca conseguiu. Todos os aventureiros se despedem da Fran, que vai para outra cidade. E ela tá montada no lobo Onyx Pretinho com sua velha espada, o mestre do seu lado. Amanda é que mais sente saudade da partida da Fran. E é nesse momento que percebemos que a Fran foi justamente uma das crianças do orfanato da Amanda. E é por isso que a Amanda tem esse carinho tão absurdo por ela. A Amanda sempre soube que ela era desde o início, e por isso pediu a Fran para chamar ela de mãe. O Clint recebe a visita de outro elfo na sua sala. Ele diz a ele que o aventureiro confessou a ele que aquele safado do Augusto pagou para dar poções ricas em mana para os monstros das masmorras. O outro elfo diz que esse dinheiro deve ter vindo do reino do norte de Raidos, e o plano do Augusto era passar o domínio da masmorra das mãos da guilda e passar para Raidos. Depois disso, Clint pede para ele outra coisa, e o elfo então invoca uma Talo, um espírito da proteção que é uma coruja branca e que ajudou a achar os aventureiros na masmorra da teia de aranha naquela hora. A Talua diz que não sente nenhuma malícia na Fran, e o Clint conclui que não há por que suspeitar dela. Com certeza ela não pode ser uma infiltrada de Raidos, por mais ambiciosa que seja. E aí, gostou do vídeo? Quer o resumo da segunda temporada assim que for lançada? Então já deixa seu like, se inscreve no canal e aproveita para conferir mais resumos aqui no canal. Garanto que você vai gostar, é só clicar no vídeo que tá aparecendo aí na tela.